Um CEO encontrou uma carta de uma mãe solteira grávida que ele demitiu. Ao ler, ele ficou em choque e correu atrás dela desesperadamente. Uma história que irá emocionar você. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O vento frio de julho soprava pelos vidros espelhados do 32º andar do edifício corporativo da Tech Vision, na movimentada Faria Lima. Rafael Montenegro ajustou a gravata italiana enquanto observava o trânsito caótico de São Paulo lá embaixo, uma massa cinzenta de carros e ônibus que se arrastava pelas avenidas como sangue coagulado nas artérias da metrópole. Aos 38 anos, ele havia construído um império tecnológico avaliado em bilhões, mas naquele momento sentia o peso de cada decisão que tomara para chegar até ali. Senhor Montenegro, a reunião de cortes orçamentários terminou. Os documentos estão em sua mesa, anunciou Sandra, sua assistente há 10 anos, com a voz cuidadosamente neutra que ela usava nos dias mais difíceis. Rafael acenou sem se virar. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que ela usava quando as decisões dele causavam ondas de choque pelos corredores da empresa. Hoje, havia demitido 150 funcionários. Números em uma planilha, estatísticas necessárias para manter a margem de lucro que os acionistas exigiam. Ele aprendera há muito tempo a não pensar nas pessoas por trás dos números. Era mais fácil assim. Sua sala presidencial era um monumento ao sucesso brasileiro contemporâneo. Móveis de design assinado, obras de arte de artistas nacionais consagrados, uma vista panorâmica que abrangia desde o Ibirapuera até as favelas distantes na periferia. Tudo calculado para impressionar, para demonstrar poder. Cada objeto ali havia sido escolhido não pelo prazer estético, mas pelo impacto psicológico que causava em visitantes e subordinados. Rafael caminhou até sua mesa de mogno, onde uma pilha organizada de relatórios aguardava sua atenção. Sandra sempre deixava tudo impecavelmente arrumado, cada documento em seu lugar específico. Mas algo estava diferente hoje. Entre os papéis oficiais, havia uma folha amassada que claramente não pertencia àquela ordem meticulosa. A letra era delicada, feminina, escrita com uma caneta azul barata que falhava em alguns trechos. O papel, um pedaço arrancado de um bloco comum, exalava um perfume sutil, algo floral e doce, mas claramente de drogaria, não de uma perfumaria cara como as que suas ex-namoradas frequentavam. Rafael franziu a testa. Como aquilo havia parado ali? Ao Departamento de Recursos Humanos, começava a carta. Meu nome é Laura Mendes Silva, matrícula 46521, setor de projetos sustentáveis. Escrevo esta carta porque não consegui falar pessoalmente com vocês após receber minha demissão hoje. Rafael parou de ler e verificou a data. A carta era de hoje mesmo. Ele retomou a leitura, uma estranha tensão crescendo em seu peito. Sei que a empresa está passando por cortes e compreendo as necessidades do negócio. Trabalhei aqui por 5 anos e sempre respeitei as decisões da diretoria. Mas preciso que entendam minha situação. Sou mãe solteira, tenho uma filha de 8 anos e estou grávida de 6 meses. Meu ex-companheiro me abandonou quando soube da gravidez, e desde então luto sozinha para sustentar minha família. Rafael sentou-se lentamente em sua cadeira de couro italiano. As palavras pareciam saltar do papel, cada uma carregada de uma dor que ele não estava acostumado a confrontar. Continuou lendo, sua respiração tornando-se ligeiramente mais pesada. Moro em um apartamento de 2 cômodos na Liberdade, que custa R$ 1.200 por mês. Com meu salário aqui, conseguia pagar o aluguel, as despesas básicas e ainda sobrava um pouco para os materiais escolares da Helena, minha filha. Mais velha, ela é muito inteligente e sonha ser engenheira como o avô que nunca conheceu. Sem este emprego, não sei como vou conseguir me manter até o bebê nascer. Quem vai contratar uma arquiteta grávida de 6 meses?
A mão de Rafael tremeu quase imperceptivelmente. Ele conhecia os números dos cortes, havia aprovado pessoalmente cada setor afetado. Projetos sustentáveis era considerado um departamento secundário pelos acionistas, apesar dos prêmios internacionais que vinham ganhando. Para ele, Laura Mendes Silva havia sido apenas um nome em uma lista, uma economia de R$ 80 mil anuais no orçamento. Não estou pedindo caridade. Continuava a carta, e Rafael pôde quase ouvir o orgulho ferido na voz imaginária da mulher. Estou pedindo uma oportunidade. Posso trabalhar meio período, aceito redução salarial, posso até mesmo trabalhar remotamente nos últimos meses da gravidez. Tenho projetos em andamento que conheço melhor que qualquer pessoa na empresa. O residencial Ecovida, que apresentei no mês passado, tem potencial para revolucionar o mercado de construção sustentável no Brasil. Rafael parou de ler. Lembrava-se vagamente daquele projeto. Havia passado pelos relatórios dele algumas semanas atrás. Algo sobre materiais reciclados e eficiência energética. Na época, havia considerado interessante, mas não prioritário. Agora, tentava se lembrar de mais detalhes, mas sua memória só guardava números e projeções de lucro. Minha filha Helena me perguntou ontem por que eu estava chorando depois que cheguei em casa. A carta prosseguia, e Rafael sentiu uma pontada estranha no estômago. Disse a ela que era só cansaço. Como posso explicar para uma criança de 8 anos que o trabalho da mãe, que ela sempre admirou tanto, simplesmente deixou de existir de um dia para o outro? Como posso explicar que talvez precisemos voltar a morar com minha prima em São Bernardo, dividindo um cômodo com mais 4 pessoas? Rafael levantou-se bruscamente, caminhando até a janela. Lá embaixo, o movimento da cidade continuava implacável. Milhões de pessoas lutando por sobrevivência, por dignidade, por um futuro melhor para seus filhos. Ele sempre se orgulhara de estar acima dessa luta, de ter vencido o jogo, mas as palavras daquela mulher desconhecida estavam fazendo rachaduras em sua armadura emocional. Não sei se esta carta chegará às pessoas certas, concluía Laura. Talvez seja apenas o desabafo de uma mulher desesperada. Mas se alguém ler isso, quero que saibam que não vou desistir. Vou encontrar uma forma de cuidar das minhas filhas, com ou sem a TechVision. Apenas gostaria que fosse com vocês, porque esta empresa já foi minha segunda casa, e estas pessoas, meus colegas de trabalho, já foram minha segunda família. A carta terminava com uma assinatura simples. Laura Mendes Silva, seguida de seu número de telefone rabiscado com a mesma caneta azul falhada. Rafael permaneceu imóvel diante da janela por longos minutos. 32 andares abaixo, a vida real acontecia. Pessoas como Laura lutando por cada real, cada oportunidade, cada momento de dignidade. Ele havia se isolado tanto dessa realidade que a carta parecia vinda de outro planeta. Pela primeira vez em anos, Rafael Montenegro, o CEO mais temido de São Paulo, sentiu algo que não conseguia definir. Não era culpa. Ele não tinha tempo para luxos como culpa. Era algo mais profundo, mais perturbador. Era a percepção de que suas decisões tinham rostos, tinham histórias, tinham consequências que se estendiam muito além dos gráficos de lucro e perda. Ele voltou à mesa e releu a carta mais 2 vezes. A cada leitura, os detalhes se tornavam mais vívidos. O apartamento na Liberdade, a filha de 8 anos com sonhos de engenharia, a gravidez solitária, o orgulho ferido de uma mulher que preferia trabalhar a pedir caridade. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Montenegro, o conselho está esperando o senhor na sala de reuniões. A apresentação dos resultados trimestrais. 5 minutos, Sandra, ele respondeu, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos.
Rafael dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na gaveta superior de sua mesa, ao lado do relógio Patek Philippe que havia comprado para comemorar seu primeiro bilhão. Por algum motivo inexplicável, aquele pedaço de papel amassado parecia mais valioso que qualquer objeto em sua sala. Enquanto caminhava para a reunião, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem era Laura Mendes Silva e por que suas palavras haviam conseguido atravessar décadas de blindagem emocional para tocar algo que ele pensava ter enterrado para sempre? O elevador desceu silenciosamente, levando-o para mais uma reunião sobre números e estratégias. Mas pela primeira vez em sua carreira, Rafael Montenegro estava pensando em pessoas. 3 dias haviam se passado desde que Rafael encontrara a carta, e ele não conseguia tirá-la de seus pensamentos. Durante as reuniões matinais, enquanto analisava gráficos de produtividade e ouvia relatórios sobre expansão internacional, sua mente vagava para aquela folha amarrotada, guardada em sua gaveta. O perfume doce e simples ainda parecia impregnar o papel, criando uma memória olfativa que o assombrava em momentos inesperados. Era quinta-feira, e a chuva típica do inverno paulistano batia contra as janelas do escritório quando ele finalmente tomou uma decisão. Precisava saber mais sobre Laura Mendes Silva. Não era curiosidade mórbida nem culpa, pelo menos era isso que dizia a si mesmo. Era necessidade empresarial. Como CEO, ele deveria conhecer melhor seus funcionários, especialmente aqueles com potencial inovador, como o projeto Ecovida que ela mencionara. Sandra chamou pelo interfone. Preciso que você me traga o arquivo. Pessoal de uma ex-funcionária, Laura Mendes Silva, do Departamento de Projetos Sustentáveis. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sandra conhecia Rafael há tempo suficiente para saber que ele jamais se interessava por funcionários individuais, especialmente demitidos. Claro, Sr. Montenegro. Devo pedir alguma justificativa específica ao RH. Diga que é para análise de desempenho pós-demissão. Algo sobre otimização de processos. As mentiras saíam facilmente, uma habilidade refinada ao longo de anos no mundo corporativo. 20 minutos depois, uma pasta manila repousava em sua mesa. Rafael a abriu com uma estranha antecipação, como se estivesse prestes a violar algo sagrado. A primeira coisa que viu foi uma foto 3x4 anexada à ficha de contratação. Uma mulher de traços delicados, cabelos castanhos ondulados, presos em um coque despretensioso, olhos escuros que pareciam inteligentes, mas cautelosos. Ela usava uma blusa branca simples e sorria educadamente para a câmera, mas Rafael conseguia perceber uma tensão sutil em sua expressão, como se estivesse sempre se preparando para decepcionar ou ser decepcionada. Laura Mendes Silva, 32 anos, natural de São Paulo. Graduada em arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em sustentabilidade urbana. Solteira, uma filha menor. Endereço: Rua da Glória, 847, apartamento 23, Liberdade. Rafael conhecia aquela região, um bairro de classe média baixa, onde imigrantes orientais haviam criado uma pequena comunidade décadas atrás, agora misturada com brasileiros que buscavam aluguéis mais acessíveis no centro da cidade. O histórico profissional revelava uma trajetória impressionante. Antes da TechVision, ela havia trabalhado em 3 pequenos escritórios de arquitetura, sempre na área de projetos sustentáveis. Suas avaliações de desempenho na empresa eram consistentemente altas. Funcionária dedicada e inovadora. Demonstra iniciativa excepcional em soluções criativas. Liderança natural em projetos colaborativos. Rafael franziu a testa ao ler os comentários de seu supervisor direto, Marcos Ribeiro. Laura possui visão única sobre arquitetura sustentável que poderia posicionar a TechVision como líder no mercado verde brasileiro.
recomendo fortemente sua promoção para coordenadora de projetos especiais. A recomendação era datada de 2 meses atrás. Rafael se lembrava vagamente de Marcos, mencionando algo sobre promoções no setor. Mas na época, ele estava focado nos preparativos para uma fusão com uma empresa americana e havia delegado essas decisões menores para o departamento de RH. Continuou folheando o arquivo. Havia cópias de projetos assinados por ela. Um condomínio residencial em Cotia que reduzia 40% do consumo energético através de design bioclimático. Uma reforma de escola pública em Cidade Tiradentes, que transformara um prédio deteriorado em referência de sustentabilidade educacional. Os projetos eram tecnicamente sólidos e visualmente impressionantes, combinando funcionalidade com responsabilidade ambiental de uma forma que Rafael, mesmo não sendo arquiteto, conseguia reconhecer como excepcional. Mas foi o último documento que o fez parar completamente de respirar por alguns segundos. Era uma proposta de projeto datada da semana anterior à demissão. Ecovida, Habitação Popular Sustentável para o programa Minha Casa, Minha Vida. O documento tinha 43 páginas de análises detalhadas, projeções financeiras, estudos de impacto ambiental e parcerias potenciais com fornecedores de materiais reciclados. Rafael leu o resumo executivo com crescente interesse e horror. Laura propunha uma revolução na construção de habitação popular no Brasil, usando materiais reciclados locais, design que reduzia custos de energia em 60% e um sistema de captação de água da chuva que poderia ser replicado em escala nacional. O projeto tinha potencial para gerar lucros de centenas de milhões de reais enquanto resolvia problemas sociais genuínos. E ele havia demitido a mulher que criara isso. Rafael recostou-se em sua cadeira, sentindo um peso estranho no peito. Pegou o telefone e discou para Marcos Ribeiro. A conversa que se seguiu confirmou seus piores temores. Marcos, preciso de informações sobre o projeto Ecovida. Por que não chegou até minha mesa? A voz de Marcos soou tensa. Senhor Montenegro, eu tentei agendar uma apresentação 3 vezes no mês passado. Sua secretária disse que o senhor estava muito ocupado com a fusão americana e que projetos de habitação popular não eram prioridade estratégica no momento. Rafael fechou os olhos. Lembrava-se vagamente dessas tentativas de agendamento, mas havia instruído Sandra a cancelar qualquer reunião que não fosse absolutamente crítica para os negócios com os americanos. E Laura? Como ela reagiu quando soube da demissão? Houve uma pausa longa. Senhor, posso ser franco? Laura chorou no meu escritório por 15 minutos, não por ela. Ela disse que conseguiria se virar. Ela chorou porque não conseguiria ver o projeto Ecovida implementado. Disse que havia trabalhado nele durante 2 anos, que tinha certeza de que poderia mudar a vida de milhões de brasileiros. Rafael desligou sem se despedir. Sua garganta estava estranhamente seca. Naquela noite, dirigindo seu BMW pelas ruas molhadas da cidade, ele se encontrou desviando do caminho habitual para Perdizes, onde morava em um apartamento de cobertura com vista para o Parque da Água Branca. Sem pensar conscientemente sobre isso, estava seguindo na direção da liberdade. A Rua da Glória era exatamente como ele imaginara. Um misto caótico de pequenos comércios orientais, prédios residenciais modestos dos anos 1980 e o movimento constante de pessoas voltando do trabalho. Rafael estacionou em frente a um restaurante japonês e observou o número 847, um prédio de 6 andares, pintura descascada, interfone na entrada que claramente não funcionava há anos. Ele não sabia o que estava fazendo ali. Não tinha planos de encontrar Laura ou falar com ela. Era como se uma força magnética o
tivesse atraído para aquele lugar onde ela lutava diariamente por sobrevivência, enquanto ele tomava decisões que afetavam sua vida a partir de seu escritório blindado no 32º andar. Uma mulher grávida saiu do prédio naquele momento, segurando a mão de uma menina de cabelos cacheados. Rafael sentiu o coração disparar. Seria ela? Mas quando a mulher se virou sob a luz do poste, ele viu que não se parecia com a foto do arquivo. Ainda assim, observou as duas caminharem pela rua, a menina pulando poças d'água enquanto a mãe grávida sorria cansadamente. Rafael permaneceu ali por uma hora, observando a vida acontecer naquele bairro que era um universo paralelo ao seu. Viu homens voltando do trabalho com uniformes de empresa, mulheres carregando sacolas de supermercado, crianças brincando na calçada sob o olhar atento dos pais. Era uma comunidade real, onde pessoas se conheciam, se ajudavam, criavam laços que iam além de transações financeiras. Quando finalmente voltou para casa, Rafael sabia que algo fundamental havia mudado dentro dele. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele havia testemunhado as consequências humanas de suas decisões empresariais. E por algum motivo que não conseguia explicar, precisava fazer algo a respeito. Naquela noite, ele releu a carta de Laura mais uma vez antes de dormir. No silêncio de seu apartamento luxuoso, cercado por obras de arte caras e móveis de design, as palavras simples daquela mulher desconhecida ecoavam como um chamado para algo que ele havia perdido há muito tempo, sua própria humanidade. Laura Mendes Silva não sabia, mas havia plantado uma semente em terreno que parecia estéril. E essa semente estava começando a germinar. O Café Basílico na Vila Madalena sempre fora um refúgio para quem buscava um ambiente acolhedor longe do ritmo frenético do centro empresarial. Com suas paredes, de tijolinho aparente, plantas pendentes e o aroma constante de café brasileiro recém-moído, misturado ao cheiro de pão de açúcar assando, era o tipo de lugar que Rafael Montenegro normalmente evitava. Muito alternativo, muito real para seu gosto refinado. Mas era exatamente ali que Laura Mendes Silva passava suas manhãs, segundo as informações discretas que ele havia conseguido obter. 3 semanas haviam se passado desde que encontrara a carta, e Rafael não conseguia mais ignorar a necessidade de vê-la pessoalmente. Não para falar com ela, ele ainda não sabia o que diria, apenas para colocar um rosto real naquela voz desesperada que o assombrava. Eram 8h30 da manhã de uma terça-feira cinzenta, quando Rafael estacionou seu BMW na rua Harmonia. Havia trocado seu terno italiano habitual por jeans escuros e uma camisa social sem gravata, sua versão de disfarce, que mesmo assim custara mais que o salário mensal de muitos brasileiros. Entrou no café com o coração batendo de forma estranhamente acelerada. O ambiente era exatamente como imaginara. Jovens profissionais digitando em laptops, artistas esboçando em cadernos, o burburinho baixo de conversas em português misturadas com palavras em inglês dos freelancers que atendiam clientes internacionais. Rafael pediu um café expresso duplo e escolheu uma mesa nos fundos, de onde pudesse observar sem ser notado. E então a viu. Laura estava sentada em uma mesa próxima à janela, cercada por papéis espalhados, plantas arquitetônicas e um laptop que claramente já havia visto dias melhores. A gravidez estava muito mais evidente agora. Ela deveria estar com quase 7 meses, e Rafael notou como ela instintivamente protegia a barriga sempre que alguém passava muito perto de sua mesa. Ela usava um vestido azul marinho simples, provavelmente comprado em uma dessas lojas de gestante dos shoppings, populares, e um casaco de tricô bege que havia visto dias melhores. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque frouxo, com algumas mechas escapando e emoldurando seu rosto concentrado.
Não usava maquiagem, exceto por um batom rosa discreto que ela mordia ocasionalmente quando estava pensando. Rafael observou fascinado como ela trabalhava. Suas mãos se moviam com precisão sobre os desenhos arquitetônicos, fazendo anotações com uma caligrafia cuidadosa. De vez em quando, ela parava para tomar um gole demorado de seu café com leite, claramente saboreando cada gole para fazê-lo durar mais tempo, antes de voltar a se debruçar sobre os projetos. "Mais um café, Laura?" perguntou a barista, uma moça jovem com cabelos coloridos e um sorriso genuíno. "Ainda não terminei este, Júlia", respondeu Laura com um sorriso que tentava disfarçar o constrangimento. "Mas obrigada." Rafael percebeu a delicadeza da situação. Laura estava claramente economizando, fazendo um café durar horas para justificar ocupar a mesa. Era humilhante e digno ao mesmo tempo. Ela mantinha sua dignidade profissional mesmo em circunstâncias difíceis. Júlia, a barista, voltou alguns minutos depois com um pão de açúcar em um pratinho. "O pessoal da cozinha fez muito hoje. Vai estragar se não comer", mentiu gentilmente. "Você está me fazendo um favor levando." Laura hesitou por um momento, e Rafael viu a batalha interna em seus olhos, o orgulho lutando contra a necessidade. A necessidade venceu. "Obrigada, Júlia. Você é um anjo." A cena tocou algo profundo em Rafael. Ele estava testemunhando uma rede de solidariedade feminina que funcionava através de pequenos gestos e mentiras gentis, um mundo onde a dignidade era preservada através da compaixão disfarçada. Era completamente diferente do universo corporativo masculino onde ele vivia, onde favores sempre vinham com preços explícitos ou implícitos. Rafael pediu outro café e continuou observando. Laura trabalhava em que pareciam ser projetos de pequenas reformas residenciais. Ele conseguia ver plantas de apartamentos pequenos, anotações sobre materiais sustentáveis, orçamentos detalhados escritos à mão. Era trabalho freelancer, claramente, o tipo de projeto que pagava pouco, mas mantinha as contas em dia. Mas então ela abriu uma pasta diferente, e Rafael viu algo que o fez inclinar-se para a frente. Eram os desenhos do projeto Ecovida, mas modificados, expandidos, refinados. Mesmo trabalhando sozinha, sem recursos da empresa, Laura continuava desenvolvendo sua ideia revolucionária de habitação popular sustentável. Ela estava redesenhando os apartamentos para serem 20% menores, sem perder funcionalidade, calculando como isso reduziria custos sem comprometer o conforto. Havia anotações sobre novos fornecedores de materiais reciclados que ela descobrira, parcerias potenciais com cooperativas de catadores, ideias para financiamento colaborativo. Rafael sentiu uma mistura estranha de admiração e horror. Esta mulher, demitida por decisões dele, grávida e lutando financeiramente, ainda estava tentando salvar o mundo através da arquitetura sustentável. Ela não havia desistido de seu sonho, mesmo quando todos os recursos institucionais lhe foram negados. Naquele momento, o telefone de Laura tocou. Ela atendeu com voz baixa, claramente tentando não incomodar os outros clientes do café. "Alô, Helena?" disse, e Rafael percebeu que era sua filha. "Como assim está doente? Febre?" A preocupação imediata em sua voz fez Rafael se lembrar de que Laura não era apenas uma profissional talentosa ou uma mulher grávida lutando por sobrevivência. Era mãe de uma criança de 8 anos que dependia completamente dela. "Não, querida, não precisa ir para a escola se está com febre." Laura continuou, sua voz assumindo aquele tom maternal universal. "Fica na cama, toma o remédio que a tia Maria deixou no criado mudo. Mamãe vai terminar aqui rapidinho e volta para casa, está bem?" Rafael viu Laura olhar para os projetos espalhados à sua frente com uma expressão de conflito. Ela claramente precisava trabalhar. Esses projetos freelancers provavelmente eram sua única fonte de renda no momento. Mas sua filha estava doente e sozinha em casa.
A conversa continuou por alguns minutos, Laura tentando acalmar Helena pelo telefone, enquanto simultaneamente organizava seus papéis. Quando finalmente desligou, ela ficou imóvel por um momento, olhando pela janela do café, com uma expressão de cansaço profundo que ia muito além da fadiga física. Rafael a observou guardar cuidadosamente todos os documentos na pasta, fechar o laptop antigo e fazer sinal para Júlia. Ela pagou o café. Rafael viu que contou moedas antes de deixar o dinheiro na mesa e se levantou lentamente, uma mão apoiando as costas em um gesto que revelava o desconforto da gravidez avançada. Quando Laura passou por sua mesa a caminho da saída, Rafael pôde sentir novamente aquele perfume doce e simples que impregnara a carta. De perto, ele notou pequenos detalhes que a distância não revelara. As unhas cuidadosamente cuidadas, mas sem esmalte. O brinco pequeno de prata que provavelmente era uma das poucas joias que possuía, a forma como ela caminhava, com determinação, apesar do cansaço evidente. Rafael permaneceu no café por mais 1 hora, depois que Laura saiu, tentando processar o que havia testemunhado. Esta não era a experiência que ele esperava. Havia imaginado que vê-la pessoalmente diminuiria o impacto emocional da carta, que a realidade seria menos dramática que suas projeções mentais. Aconteceu o oposto. Ver Laura em pessoa, observar sua dignidade silenciosa, sua dedicação profissional mesmo em circunstâncias adversas, sua preocupação maternal imediata quando a filha precisou dela, tudo isso tornou sua situação ainda mais real e urgente. Rafael saiu do basílico com uma certeza crescente de que precisava fazer algo. Não sabia exatamente o que, mas não podia mais apenas observar passivamente enquanto uma mulher com o talento e a determinação de Laura lutava sozinha contra obstáculos que ele tinha poder para remover. Dirigindo de volta para o escritório, Rafael começou a formular um plano. Era arriscado, complicado e exigiria mais delicadeza emocional do que ele estava acostumado a exercitar. Mas pela primeira vez em anos, ele estava motivado por algo além de lucro e crescimento empresarial. Estava motivado pela possibilidade de redenção. O Hospital das Clínicas sempre fora um lugar que Rafael evitara cuidadosamente. Hospitais públicos representavam tudo o que ele havia lutado para deixar para trás. Filas intermináveis, burocracia caótica, o cheiro de desinfetante barato misturado com suor e ansiedade. Mas foi exatamente para lá que seus passos o levaram numa manhã de quinta-feira, 4 semanas, após ter visto Laura no café. Ele não planejara estar ali. Havia passado a semana tentando descobrir uma forma discreta de ajudar Laura, sem revelar sua identidade. Talvez através de uma oportunidade de trabalho anônima ou um projeto fictício que justificasse um pagamento generoso. Mas todas as tentativas haviam fracassado. Laura tinha uma intuição apurada para situações boas demais para ser verdade e rejeitava qualquer proposta que não conseguia verificar completamente. Foi Sandra quem, inadvertidamente, lhe deu a informação que o trouxera até ali. Durante uma conversa sobre benefícios médicos para ex-funcionários, ela mencionara que algumas pessoas demitidas ainda usavam o plano de saúde da empresa nos primeiros meses, até conseguirem alternativas. Rafael pediu uma lista dessas pessoas por questões de auditoria, e o nome de Laura estava lá. Agora, sentado no banco desconfortável da sala de espera do setor de obstetrícia, Rafael se sentia completamente fora de lugar. Seu terno Hugo Boss contrastava gritantemente com as roupas simples das outras pessoas esperando. Mulheres grávidas, acompanhadas de maridos, mães, amigas, homens nervosos folheando revistas antigas, crianças pequenas correndo entre as cadeiras sob o olhar cansado dos pais. O cheiro
Era exatamente como ele lembrava dos hospitais de sua infância. Desinfetante forte, tentando mascarar odores menos agradáveis, café ruim fervendo há horas, o aroma indefinível de ansiedade humana. Rafael checou o relógio. Eram 2 da tarde. Segundo as informações que conseguira, Laura tinha consulta marcada para esse horário. Laura Mendes Silva, consultório 7. Anunciou uma enfermeira cansada pelo alto-falante crepitante. Rafael levantou a cabeça e a viu. Laura caminhava lentamente pelo corredor, uma mão apoiada na barriga, que agora parecia enorme sob o vestido simples que usava. Ela estava sozinha, carregando uma pasta com documentos médicos e uma bolsa de tecido florido que claramente era feita em casa. Seus sapatos eram rasteirinhas pretas gastas, provavelmente as únicas que ainda serviam em seus pés inchados. Ela parou diante da porta do consultório, respirou fundo, um gesto que Rafael interpretou como alguém se preparando para más notícias, e entrou. A porta se fechou atrás dela com um som surdo. Rafael permaneceu ali, imóvel, sem entender completamente por que havia vindo. O que esperava conseguir sentado numa sala de espera hospitalar? Que tipo de voyeurismo mórbido era esse? 15 minutos se passaram antes que a porta do consultório se abrisse novamente. Laura saiu acompanhada de um médico de meia-idade, com cara cansada, que falava em tom baixo, mas claramente preocupado. Laura, você precisa entender a seriedade da situação, dizia o Dr. Santos, lendo seu nome no crachá. Sua pressão está consistentemente alta. Você perdeu peso quando deveria estar ganhando. E os exames mostram sinais de estresse fetal. Precisa de repouso absoluto nas próximas semanas. Doutor. A voz de Laura soava controlada, mas tensa. Eu entendo suas preocupações, mas tenho uma filha de 8 anos e preciso trabalhar. Não posso simplesmente parar de... Laura, o médico interrompeu gentilmente. Se você não descansar agora, pode perder o bebê. É simples assim. Seu corpo está dando sinais claros de que não aguenta mais essa rotina. Rafael viu Laura se apoiar na parede, o rosto perdendo cor. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela tentava processar as palavras do médico. Era como assistir a alguém recebendo uma sentença de morte, não física, mas financeira e emocional. Mas eu não posso parar de trabalhar, ela sussurrou. Como vou pagar o aluguel? Como vou comprar comida para Helena? O plano de saúde da minha ex-empresa expira no mês que vem e eu não tenho dinheiro para consultas particulares. O Dr. Santos passou a mão pelo cabelo grisalho, claramente frustrado por ter que lidar com a cruel realidade socioeconômica que afetava seus pacientes. Laura, vou ser honesto com você. Vi muitas mulheres na sua situação. Sei que é impossível escolher entre a saúde do bebê e o sustento da família. Mas você precisa encontrar uma forma de reduzir o estresse e o esforço físico, ou as consequências podem ser irreversíveis. Rafael observou Laura lutar para manter a compostura. Ela agradeceu ao médico com voz embargada, marcou o retorno para a semana seguinte e caminhou lentamente em direção à saída. Quando passou por Rafael, ele pôde ver lágrimas contidas em seus olhos que ela se recusava a deixar cair em público. Ele a seguiu a uma distância segura. Laura parou no banheiro feminino e Rafael esperou no corredor, ouvindo sons abafados que claramente eram soluços. Quando ela saiu, havia lavado o rosto e recomposto a postura, mas seus olhos estavam vermelhos. Laura caminhou até o balcão de agendamento, onde uma funcionária lhe entregou uma lista de exames para as próximas semanas. Rafael viu Laura calcular mentalmente os custos. Ele reconheceu a expressão de alguém fazendo contas impossíveis na cabeça, tentando encontrar dinheiro que não existia. Posso parcelar os exames? Perguntou em voz baixa. Infelizmente não, senhora,
respondeu a funcionária com simpatia genuína, mas impotente. Mas temos um programa de assistência social. Se quiser, posso agendar uma avaliação. Não, obrigada, Laura interrompeu rapidamente. Mesmo em desespero, seu orgulho não permitia aceitar caridade institucional. Vou dar um jeito. Rafael a seguiu até a saída do hospital. Do lado de fora, Laura se sentou em um banco na praça em frente ao prédio, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem livremente. Ela tirou o celular da bolsa e discou um número. Maria, disse quando alguém atendeu. Sou eu, Laura. Posso falar com a Helena? Pausa. Oi, minha amor. Como você está se sentindo? Outra pausa. E Laura sorriu através das lágrimas. Que bom que a febre baixou. Mamãe vai demorar um pouquinho para chegar, está bem? Fica assistindo o desenho. A conversa continuou por alguns minutos, Laura fazendo esforço visível para soar alegre e tranquila para a filha. Quando desligou, ela permaneceu imóvel no banco, olhando para o movimento da cidade sem ver realmente. Rafael observou da entrada do hospital, sentindo uma mistura complexa de emoções que não conseguia nomear. Raiva de si mesmo por ter criado essa situação. Frustração por não saber como ajudar sem revelar quem era. Admiração pela força de uma mulher que enfrentava o possível colapso de sua vida sem perder a ternura maternal. Mas, principalmente, ele sentiu algo que não experimentava há anos. Responsabilidade genuína por outro ser humano. Laura finalmente se levantou, ajeitou a bolsa e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Seus passos eram lentos, pesados, mas determinados. Rafael a observou subir em um ônibus lotado com destino à Liberdade, segurando firme no corrimão enquanto o veículo se afastava em meio ao trânsito caótico de São Paulo. Naquele momento, parado na calçada em frente ao Hospital das Clínicas, Rafael Montenegro tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele não podia mais ser apenas um observador passivo. Laura Mendes Silva havia se tornado responsabilidade dele, quisesse ela ou não. Ele tinha recursos, conexões, poder. Era hora de usá-los para algo que realmente importava. Rafael tirou o telefone do bolso e discou para Sandra. Cancele todas as reuniões da tarde, disse quando ela atendeu. E quero uma lista de todos os projetos de arquitetura sustentável em andamento na cidade. Projetos reais, com orçamento aprovado e cronograma definido. Algum critério específico, Sr. Montenegro? Rafael olhou na direção onde o ônibus de Laura havia desaparecido. Projetos que precisem de uma consultora especializada em habitação popular sustentável. Alguém com talento excepcional e disponibilidade imediata. Entendi. Mais alguma coisa? Sim, Rafael respondeu, sua voz carregando uma determinação que Sandra não ouvia há anos. Quero que seja anônimo. Completamente anônimo. Ninguém pode saber que a Tech Vision ou eu estamos envolvidos. Pela primeira vez em sua carreira, Rafael Montenegro estava prestes a usar seu poder empresarial para salvar uma vida em vez de maximizar lucros. E descobriria em breve que essa decisão o transformaria tanto quanto transformaria Laura. O escritório de Rafael estava mergulhado na penumbra típica dos fins de tarde paulistanos, quando Sandra bateu na porta, trazendo a pasta que ele havia solicitado. 3 dias haviam se passado desde o encontro no hospital, e Rafael mal havia dormido, obcecado pela necessidade de encontrar uma forma de ajudar Laura sem expor sua identidade. Encontrei 7 projetos que se encaixam nos seus critérios, Sr. Montenegro, disse Sandra, colocando uma pasta organizada sobre a mesa. Todos são desenvolvimento de habitação popular, com foco em sustentabilidade, orçamentos aprovados entre 2 e 15 milhões de reais. Rafael abriu a pasta e começou a examinar os documentos. Havia projetos da Prefeitura de São Paulo, algumas ONGs internacionais, construtoras privadas com programas de responsabilidade social.
Todos precisavam de consultoria especializada em arquitetura sustentável para a habitação de baixa renda. Este aqui me parece promissor, murmurou Rafael, apontando para um projeto da ONG Moradia Digna Brasil. 500 unidades habitacionais em Cidade Tiradentes. Orçamento de 12 milhões de reais, prazo de 18 meses. É dirigido pela doutora Carmen Rodrigues, acrescentou Sandra. Arquiteta espanhola, trabalha no Brasil há 15 anos. Reputação impecável, vários prêmios internacionais. Rafael assentiu. Era perfeito. Uma organização séria, com um orçamento robusto, liderada por alguém que valorizaria talento real acima de conexões políticas. Quero uma reunião com ela amanhã. Anonimamente. Como assim, anonimamente? Crie uma identidade para mim, um investidor interessado em projetos sociais, algo assim. Use a holding RMG Investimentos. Rafael havia criado essa empresa alguns anos atrás para investimentos pessoais discretos. E Sandra? Isso fica estritamente entre nós. Sandra fez uma anotação, acostumada às excentricidades de seu chefe, mas claramente intrigada. Em 10 anos, trabalhando para Rafael, ela nunca o havia visto interessado em projetos sociais de habitação popular. Na manhã seguinte, Rafael se encontrou com Carmen Rodrigues em um café discreto em Pinheiros. Ela era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque prático, olhos inteligentes que pareciam avaliar tudo à sua volta. Usava roupas simples, mas elegantes, e Rafael notou calos em suas mãos. Sinais de alguém que não apenas projetava construções, mas acompanhava pessoalmente os trabalhos. Senhor Montenegro, foi isso? Carmen perguntou, checando suas anotações. Rafael havia decidido usar seu sobrenome real. Era comum demais para levantar suspeitas imediatas. Exato. Obrigado por aceitar me encontrar em cima da hora, doutora Rodrigues. Sou investidor privado, interessado em projetos que combinem impacto social com sustentabilidade ambiental. Carmen inclinou-se para a frente, claramente interessada. E o que o trouxe especificamente ao projeto Cidade Tiradentes? Rafael havia se preparado para essa pergunta. Acredito que a habitação popular sustentável seja o futuro do desenvolvimento urbano no Brasil. Quero investir em projetos que sirvam como modelo replicável. Interessante, Carmen murmurou. A maioria dos investidores privados foge de habitação popular. Margens baixas, burocracia complexa, retorno financeiro limitado. Nem todo retorno precisa ser financeiro, Rafael respondeu, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade da afirmação. Carmen sorriu pela primeira vez. Essa é uma perspectiva refrescante. Bem, o projeto Cidade Tiradentes é ambicioso. 500 unidades usando materiais 70% reciclados. Sistema de captação de água da chuva, energia solar compartilhada. O problema é encontrar uma consultora com expertise específica em adaptação de tecnologias sustentáveis para baixa renda. Que tipo de expertise? Alguém que entenda as limitações econômicas das famílias que vão morar lá. Muitos arquitetos projetam casas verdes, lindas, que são caras demais para manter. Precisamos de alguém que pense em sustentabilidade real, ambiental e financeira. Rafael sentiu o coração acelerar. Carmen estava descrevendo exatamente as habilidades de Laura. E se eu disser que conheço alguém assim? Os olhos de Carmen se acenderam. Seria uma dádiva. Estamos com dificuldades há meses. As consultorias grandes não entendem o público-alvo e os profissionais menores não têm experiência com projetos dessa escala. A pessoa em que estou pensando tem 5 anos de experiência em projetos sustentáveis, especialização em habitação popular e desenvolveu um conceito inovador chamado Ecovida. Carmen parou de beber seu café. Ecovida? Já ouvi falar desse projeto.
Foi apresentado em uma conferência de arquitetura sustentável no ano passado. Trabalho impressionante. Rafael disfarçou a surpresa. Laura havia apresentado seu projeto publicamente. Você conhece a autora? Não pessoalmente, mas sei que trabalha, ou trabalhava, para uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo. TechVision, se não me engano. Rafael manteve a expressão neutra com esforço considerável. Interessante coincidência. Posso tentar contatar essa pessoa? Se conseguir trazê-la para nosso projeto, seria fantástico. Posso oferecer R$ 40 mil pelos 6 meses iniciais de consultoria, com possibilidade de extensão. É um valor justo para o mercado. Rafael fez cálculos mentais. R$ 40 mil em 6 meses dariam a Laura estabilidade financeira até depois do nascimento do bebê, permitindo que ela seguisse as recomendações médicas de repouso. Era perfeito. Vou entrar em contato e retorno em alguns dias, disse Rafael, tentando conter a satisfação em sua voz. Excelente. Ah, e Sr. Montenegro? Sua descrição sobre esse projeto é fundamental. Temos alguns concorrentes que adorariam sabotar nosso trabalho. Rafael sorriu ironicamente. Se Carmen soubesse quem ele realmente era, entenderia que discrição era sua especialidade. Naquela tarde, de volta ao escritório, Rafael instruiu Sandra a criar uma identidade corporativa completa para a RMG Investimentos. Website profissional, endereço comercial, referências verificáveis, tudo que uma consultora cautelosa como Laura exigiria antes de aceitar um projeto. O próximo passo seria o mais delicado: fazer Laura receber uma proposta de trabalho que parecesse absolutamente legítima, sem levantar suspeitas sobre a origem real da oportunidade. Rafael passou a noite elaborando mentalmente cada detalhe do plano. Havia riscos. Se Laura descobrisse a verdade, provavelmente o odiaria ainda mais do que já devia odiar. Mas ele não conseguia mais ignorar o fato de que tinha poder para mudar a vida dela, e que sua inação seria uma forma de crueldade. Pela primeira vez em anos, Rafael Montenegro estava usando sua inteligência estratégica para criar algo em vez de destruir. E descobriria em breve que essa mudança de direção seria irreversível, transformando não apenas a vida de Laura, mas fundamentalmente quem ele era como pessoa. O jogo havia começado. Agora ele precisava jogá-lo com perfeição, porque as apostas eram mais altas que qualquer negócio que já havia fechado. Não se tratava apenas de dinheiro ou sucesso empresarial. Tratava-se de redenção. A ligação chegou numa manhã chuvosa de agosto, quando Laura estava em sua mesa improvisada na sala do apartamento, tentando conciliar o laptop que insistia em superaquecer com um projeto de reforma de uma padaria na Bela Vista. Helena havia saído para a escola depois de tomar café da manhã com pão e margarina. De novo, e Laura lutava contra a náusea matinal que, aos 7 meses e meio de gravidez, ainda a atormentava ocasionalmente. O telefone tocou com um número desconhecido de São Paulo. Laura hesitou. Ultimamente, a maioria das ligações era de cobradores ou ofertas de empréstimo que ela não podia aceitar, mas algo a fez atender. Laura Mendes Silva? Perguntou, uma voz feminina profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Beatriz Santos. Sou assistente da doutora Carmen Rodrigues, da ONG Moradia Digna Brasil. Gostaríamos de conversar sobre uma oportunidade de consultoria em arquitetura sustentável. Laura quase derrubou o café com leite morno que segurava. Conhecia o trabalho de Carmen Rodrigues, uma das arquitetas mais respeitadas na área de habitação social no Brasil. Oportunidade de consultoria? Sim. Temos um projeto de 500 unidades habitacionais em Cidade Tiradentes e precisamos de uma consultora especializada em habitação popular sustentável. Seu nome foi recomendado por um investidor do projeto. O coração de Laura acelerou,
mas sua experiência recente com decepções a fez ser cautelosa. Recomendado por quem? RMG Investimentos. Eles conhecem seu trabalho no projeto Ecovida e acharam que seria perfeita para a nossa demanda. Laura franziu a testa. Não conhecia nenhuma RMG Investimentos e poucas pessoas sabiam dos detalhes do Ecovida. Posso saber como obtiveram meus dados de contato? Foram fornecidos pelo investidor que disse ter acesso ao seu portfólio profissional através de contatos da área. Beatriz soou ligeiramente surpresa com o nível de cautela de Laura. Se preferir, posso enviar por e-mail todas as informações sobre o projeto e a empresa. Pode verificar tudo antes de decidir se tem interesse. Laura aceitou. Nos próximos 2 dias, ela investigou obsessivamente tudo sobre Moradia Digna Brasil, Carmen Rodrigues e RMG Investimentos. A ONG era legítima, com projetos documentados por toda a América Latina. Carmen tinha currículo impecável e reconhecimento internacional. RMG Investimentos era mais misteriosa, uma holding pequena, mas aparentemente sólida, com alguns investimentos em projetos sociais e ambientais. O que mais a convenceu foi o detalhamento técnico do projeto. Quem quer que tivesse elaborado aquelas especificações entendia profundamente as complexidades da habitação popular sustentável. Não era um golpe. Golpistas não investiam tanto, e tempo em detalhes arquitetônicos legítimos. A reunião foi marcada para uma quinta-feira na sede da ONG, em um prédio comercial modesto na região da Sé. Laura escolheu cuidadosamente sua roupa, um vestido preto de gestante que conseguia parecer profissional, um blazer emprestado de sua prima e sapatos baixos confortáveis. Passou meia hora tentando disfarçar as olheiras com base barata, querendo causar a melhor impressão possível. Carmen Rodrigues a recebeu pessoalmente, algo que Laura não esperava. Era uma mulher impressionante, pequena em estatura, mas irradiando uma competência tranquila que encheu Laura de respeito imediato. Laura, que prazer conhecê-la pessoalmente, disse Carmen com um leve sotaque espanhol. Vi sua apresentação sobre Ecovida na conferência da ANTAC no ano passado. Trabalho muito inteligente. Laura sentiu o rosto corar. Obrigada, doutora Rodrigues. Ainda acredito muito naquele conceito. E deveria. É exatamente o tipo de pensamento inovador que precisamos para o projeto Cidade Tiradentes. Carmen a levou para uma sala de reuniões onde plantas baixas cobriam uma mesa grande. Era o projeto mais ambicioso que Laura já havia visto. 500 casas dispostas em módulos comunitários, com áreas verdes integradas, sistema de tratamento de água compartilhado e placas solares coletivas que reduziriam drasticamente os custos de energia para os moradores. O desafio, explicou Carmen, é tornar isso financeiramente viável para famílias com renda entre 2 e 4 salários mínimos. Precisamos de alguém que entenda tanto a tecnologia sustentável quanto as limitações econômicas reais dessas famílias. Laura estudou os plantas, sua mente já correndo com possibilidades. Posso fazer algumas sugestões? Por favor. Este sistema de aquecimento solar para a água está superdimensionado, Laura apontou. Com algumas modificações no design das casas, janelas melhor posicionadas, cores mais claras nas paredes externas, podemos reduzir a demanda energética em 30% e usar um sistema solar mais simples e barato. Carmen se inclinou interessada. Continue. E aqui, Laura indicou outra área do projeto. Vocês estão usando materiais reciclados caros, transportados de longe. Se fizermos parceria com cooperativas locais de catadores, podemos usar materiais da própria região por 1/3 do custo. Por 45 minutos, Laura falou com paixão crescente sobre otimizações, adaptações e inovações possíveis. Era como se todos os meses de frustração e preocupação financeira tivessem sido canalizados em energia criativa pura.
Carmen fazia anotações constantemente, ocasionalmente interrompendo com perguntas que mostravam que ela entendia exatamente as implicações técnicas das sugestões de Laura. "Laura", disse Carmen, finalmente, "quando pode começar?" O coração de Laura quase parou. Começar? O trabalho. R$ 40.000 pelos 6 meses iniciais de consultoria, possibilidade de extensão se tudo correr bem. Podemos organizar um escritório aqui na sede, ou, se preferir trabalhar de casa devido à gravidez, não há problema. Laura sentiu lágrimas inesperadas queimarem seus olhos. Era mais dinheiro do que ela ganhava na Tech Vision para fazer exatamente o trabalho que sempre sonhara fazer. "Eu posso mesmo trabalhar de casa?" "Claro, sabemos que está grávida e que tem uma filha pequena. Flexibilidade é importante." Carmen sorriu calorosamente. "Aliás, nosso investidor principal fez questão de mencionar que o cronograma deveria acomodar suas necessidades pessoais." Laura piscou, confusa. "O investidor mencionou minhas necessidades pessoais?" "Sim, disse que sabia da sua situação e que era importante garantir condições adequadas de trabalho." Carmen pareceu perceber a expressão estranha de Laura. "Há algum problema?" "Não, é que não conheço pessoalmente ninguém da RMG Investimentos. Me pergunto como sabem da minha situação." Carmen consultou suas anotações. "Bem, presumo que tenham pesquisado seu histórico profissional. Empresas de investimento sempre fazem due diligence detalhada." Laura assentiu, mas algo ainda a incomodava. Era como se alguém que a conhecia pessoalmente estivesse por trás daquela oportunidade. Mas quem? E por quê? "Posso ter alguns dias para considerar a proposta?" perguntou. "Claro, mas espero que aceite, Laura. Sinceramente, você é exatamente o que este projeto precisa." Saindo da reunião, Laura caminhou pelas ruas do centro com sentimentos conflitantes. Era a oportunidade profissional de sua vida, chegando no momento exato em que mais precisava. Mas havia algo misterioso sobre toda a situação que a deixava desconfortável. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Laura sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá e tentou tomar a decisão. Podia continuar fazendo pequenos projetos, freelancers que mal pagavam as contas, ou aceitar um trabalho dos sonhos que parecia bom demais para ser verdade. No final, a praticidade venceu. Helena precisava de estabilidade, o bebê estava chegando e sua saúde exigia menos estresse. Se havia anjos misteriosos cuidando dela, talvez fosse hora de aceitar a ajuda. Laura pegou o telefone e discou para Beatriz Santos. "Aceito a proposta", disse quando a assistente atendeu. O que Laura não sabia era que 32 andares acima da cidade, Rafael Montenegro estava sentado em seu escritório, naquele exato momento, olhando pela janela em direção ao centro onde ela acabara de tomar a decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. O plano havia funcionado perfeitamente. Agora vinha a parte mais difícil: manter o segredo enquanto assistia Laura florescer profissionalmente e se preparava para a chegada do bebê, que ele, inexplicavelmente, já sentia como parte de sua responsabilidade. O escândalo explodiu numa manhã de setembro como uma bomba no mundo corporativo paulistano. Laura estava em sua mesa improvisada em casa, finalmente trabalhando em paz no projeto Cidade Tiradentes. Há 3 semanas no novo emprego, conseguira equilibrar as demandas profissionais com as necessidades da gravidez avançada, quando Helena chegou correndo da escola com uma revista nas mãos. "Mãe, olha! O homem da revista é igual àquele tio que estava no hospital no dia que você chorou", exclamou Helena, abrindo a exame na matéria de capa. O sangue de Laura gelou. Na capa, uma foto de Rafael Montenegro em seu escritório, com o título em letras garrafais: "O CEO mais poderoso de SP, como Rafael Montenegro construiu um império de 15 bilhões.
Laura agarrou a revista com mãos trêmulas, seu coração disparando de forma perigosa para uma grávida de 8 meses. Que tio no hospital? Helena? Perguntou, tentando manter a voz calma. Aquele homem bonito que estava sentado perto de onde você saiu chorando do médico. Ele ficou olhando você sair e parecia triste também. Laura sentiu o mundo girar ao seu redor. Folheou rapidamente a revista até encontrar mais fotos de Rafael. Em eventos empresariais, cerimônias de premiação, reuniões com políticos, era impossível negar. Era o mesmo homem que Helena havia visto no hospital. O mesmo homem que havia aprovado sua demissão da TechVision. Helena, vai para seu quarto fazer a lição de casa, disse Laura com voz tensa. Mas mãe, você está pálida. Está passando mal? Estou bem, amor. Só preciso fazer uma ligação importante. Assim que Helena saiu, Laura correu para o computador e digitou RMG Investimentos no Google. Agora que sabia o que procurar, não foi difícil encontrar as conexões. RMG eram as iniciais de Rafael Montenegro. A empresa era uma de suas holdings pessoais, usada para investimentos discretos. A náusea que a atingiu não tinha nada a ver com a gravidez. Durante semanas, ela havia se sentido grata por uma oportunidade que achava ter merecido por mérito próprio. Agora, descobria que era objeto da caridade disfarçada do homem que destruíra sua vida profissional. Laura pegou o telefone com mãos tremendo de raiva e discou para Carmen Rodrigues. Carmen, é a Laura. Preciso falar com você urgentemente sobre RMG Investimentos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Laura, você parece perturbada. Aconteceu alguma coisa? Você sabe quem é Rafael Montenegro? Outra pausa, mais longa. O CEO da TechVision? Claro, todo mundo no mercado conhece ele. Por quê? Porque RMG Investimentos é dele. E ele é a pessoa que me demitiu da TechVision há 4 meses. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Finalmente, Carmen falou, sua voz carregada de compreensão gradual. Oh, Laura, eu não sabia. Ele se apresentou como um investidor anônimo interessado em projetos sociais. Eu fui enganada. A voz de Laura tremeu com raiva contida. Ele me está tratando como um projeto de caridade, um experimento social para limpar sua consciência. Laura, espere. Não tome decisões precipitadas. Vamos conversar pessoalmente. Não, Laura interrompeu. Não posso continuar neste projeto sabendo que é financiado pela culpa de quem me demitiu grávida. É humilhante. Laura desligou o telefone e se sentou pesadamente na cadeira, as mãos protegendo instintivamente a barriga. O bebê se mexeu como se sentisse sua agitação. Por um momento ela se permitiu chorar, de raiva, de vergonha, de exaustão emocional. Mas as lágrimas duraram pouco. Laura Mendes Silva não era mulher de se deixar abater por muito tempo. Se Rafael Montenegro achava que podia manipulá-la através de falsa generosidade, ele havia subestimado gravemente com quem estava lidando. Ela pegou novamente o telefone, desta vez ligando diretamente para a TechVision. Sandra Pereira, sou Laura Mendes Silva, ex-funcionária do Departamento de Projetos Sustentáveis. Preciso falar urgentemente com o Sr. Rafael Montenegro. Sandra, treinada para filtrar ligações indesejadas, hesitou. Posso saber o assunto, senhora? Diga a ele, que é sobre RMG Investimentos e o projeto Cidade Tiradentes. Tenho certeza de que ele vai querer atender. 15 minutos depois, o telefone de Laura tocou. Era um número que ela reconheceu imediatamente. O telefone direto do gabinete presidencial da TechVision. Laura! A voz de Rafael soou tensa, cuidadosa. Então você sabe quem eu sou, disse Laura, sua voz gelada como nunca havia sido em sua vida. Posso explicar? Explicar o quê? Como você me demitiu grávida de 6 meses e depois decidiu brincar de Deus para aliviar sua culpa? Como você me seguiu, me espionou, manipulou minha vida, como se eu fosse um experimento social?
Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Não é assim que... Como você teve a coragem? Laura explodiu, toda sua raiva acumulada explodindo de uma vez. Eu passei meses me humilhando para conseguir trabalhos de R$ 500, vendendo bijuterias na feira da madrugada, contando moedas para comprar pão para minha filha, enquanto você decidia se eu merecia ou não sua piedade. Laura, por favor, me deixe explicar. Não foi piedade, foi... Foi o quê? Amor? Você nem me conhece. Sou apenas uma culpa inconveniente que você decidiu resolver com dinheiro. Rafael tentou falar, mas Laura não deu espaço. Sabe o que é mais patético? Eu estava começando a acreditar que tinha valor profissional de novo, que alguém reconhecia meu talento, que eu merecia aquela oportunidade. Mas não. Era só o bilionário brincando de salvador da pátria com a funcionária coitada que ele destruiu. Laura. A voz de Rafael estava embargada agora. Você tem valor profissional, tem talento extraordinário, por isso eu... Cale a boca! Laura gritou e imediatamente se preocupou com Helena no quarto ao lado. Baixou a voz para um sussurro venenoso. Você não tem o direito de validar meu talento. Você não tem o direito de decidir o que eu mereço ou não. E, principalmente, você não tem o direito de brincar com minha vida e da minha filha. Houve um longo silêncio. Finalmente, Rafael falou com voz quase inaudível. Você está certa, eu me excedi. Eu manipulei a situação e isso foi errado. Mas, Laura, por favor, não desista do projeto. Carmen e as famílias de Cidade Tiradentes precisam de você. Elas não têm culpa dos meus erros. Laura hesitou. Era verdade. Havia 500 famílias esperando por casas que ela poderia ajudar a tornar melhores. Mas trabalhar sabendo que Rafael estava por trás de tudo seria insuportável. Eu vou terminar o que comecei, disse finalmente. Mas com uma condição. Você se afasta completamente. Nada de RMG Investimentos. Nada de financiamento seu. Nada de você interferindo na minha vida profissional. Se Carmen conseguir outros investidores, eu fico. Se não conseguir, eu saio assim que entregar o que já fiz. Laura e Rafael, se eu descobrir que você está me seguindo, me espionando ou interferindo na minha vida de qualquer forma, eu vou à polícia. É stalking, é assédio e eu não vou tolerar. Laura desligou o telefone antes que Rafael pudesse responder. Suas mãos tremiam de raiva e adrenalina. Ela havia enfrentado o homem mais poderoso de São Paulo e deixado claro que não seria mais manipulada. Mas mesmo em sua fúria, uma parte pequena de Laura se perguntava por que alguém faria tanto esforço para ajudar uma estranha. E por que, apesar de toda sua raiva justificada, havia algo na voz de Rafael que soava como dor genuína, não apenas culpa. Essas perguntas a incomodariam pelos próximos dias, mesmo quando ela se recusasse a admitir que Rafael Montenegro havia se tornado mais que apenas o CEO que a demitiu. Ele havia se tornado um mistério que ela não conseguia resolver. A chuva de outubro caía pesadamente sobre São Paulo quando Laura sentiu as primeiras contrações. Eram 2 da madrugada de uma segunda-feira e ela estava sozinha no apartamento. Helena dormia profundamente no quarto ao lado, alheia ao drama que começava a se desenrolar. A primeira contração a acordou como um punho apertando sua barriga. Laura olhou para o relógio confusa. Ainda faltavam 3 semanas para a data prevista do parto. A segunda contração veio 15 minutos depois, mais forte, irradiando dor pelas costas e pernas. Quando a terceira chegou apenas 10 minutos após a segunda, Laura soube que não era alarme falso. Ela se levantou cuidadosamente da cama, tentando não entrar em pânico. Havia planejado tudo meticulosamente. Maria, a vizinha idosa, ficaria com Helena quando chegasse a hora. Ela chamaria um Uber para o Hospital das Clínicas. Tinha uma bolsa pronta há semanas.
Mas o bebê estava chegando cedo demais, no meio da madrugada, durante uma tempestade que fazia as ruas de São Paulo parecerem um rio. Laura tentou ligar para Maria primeiro, nada. Depois para sua prima em São Bernardo. O telefone tocou no vazio. Tentou mais duas amigas. Ninguém atendia a ligações às 2 da madrugada. A quarta contração a dobrou de dor. Laura segurou na parede do corredor, respirando como havia aprendido no curso de gestante, mas o pânico começava a tomar conta. E se não conseguisse chegar ao hospital? E se algo desse errado com o bebê prematuro? Helena apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos sonolentos. Mãe, por que você está acordada? Helena, querida. Laura tentou manter a voz calma. O bebê está chegando. Preciso ir para o hospital. Os olhos de Helena se arregalaram, toda a sonolência desaparecendo. Agora? Mas está chovendo muito. Eu sei, amor. Você vai ficar aqui e eu vou ligar para alguém para cuidar de você. Mas quem? Todas as pessoas em quem confiava estavam dormindo ou moravam longe demais para chegar rapidamente. Laura sentiu lágrimas de desespero começarem a se formar. Como uma situação tão simples, ter um bebê, podia se tornar tão complicada quando você estava sozinha. A quinta contração foi brutal. Laura se apoiou na parede, gemendo involuntariamente. Helena começou a chorar. Mãe, você está com dor. Eu tenho medo. Foi nesse momento de desespero total que o nome surgiu na mente de Laura. Rafael Montenegro. Ela sabia que ele tinha recursos, contatos médicos, motoristas disponíveis 24 horas. Mais importante, ele havia deixado bem claro que se sentia responsável por ela, mesmo que ela rejeitasse essa responsabilidade. Laura odiava a ideia. 2 semanas haviam se passado desde a discussão telefônica furiosa, e ela havia se esforçado para apagar Rafael de sua mente. Carmen havia conseguido outros investidores para o projeto Cidade Tiradentes, e Laura estava determinada a continuar sua vida profissional sem qualquer conexão com ele. Mas agora, sozinha no apartamento às 2:30 da madrugada, com contrações se intensificando e uma filha de 8 anos apavorada, seu orgulho parecia um luxo que não podia se permitir. A 6ª contração quase a derrubou. Com mãos trêmulas, Laura pegou o celular e discou o número que havia decorado, mas jurado nunca usar novamente. Rafael atendeu no 2º toque. Sua voz soou alerta, como se já estivesse acordado. Laura, o que aconteceu? Eu estou em trabalho de parto, ela disse entre respirações pesadas. É cedo demais e não consigo contatar ninguém para cuidar da Helena e não tem táxi na rua por causa da chuva. Onde você está? Em casa. Rua da Glória, 847, apartamento 23. Estou indo. Não se mova, não faça nada. Chegou em 15 minutos. Laura quase riu da ironia. Rafael, são 2:30 da madrugada. Como você vai chegar aqui em 15 minutos? Deixa comigo. Só aguenta firme, ok? A ligação cortou. Laura se sentou no sofá, Helena encolhida ao seu lado, ambas observando a chuva bater contra a janela do apartamento. Parte de Laura ainda não acreditava que havia ligado para Rafael. Parte dela estava furiosa consigo mesma por recorrer exatamente à pessoa que havia jurado evitar. Mas a maior parte de Laura estava apenas assustada e aliviada por saber que a ajuda estava vindo. 12 minutos depois, a campainha tocou. Laura se arrastou até a porta, outra contração a atingindo no meio do caminho. Quando abriu, Rafael estava ali, completamente encharcado pela chuva, segurando um guarda-chuva grande e com uma expressão de preocupação que ela nunca havia visto em seu rosto. Ele usava jeans e uma camiseta simples. Claramente havia se vestido às pressas, mas tinha conseguido trazer um carro com motorista que esperava embaixo, hazards ligados. Como você está? Foram suas primeiras palavras, sem qualquer referência à situação estranha deles se verem face a face pela primeira vez.
As contrações estão de 5 em 5 minutos, Laura respondeu, segurando a parede conforme outra onda de dor a atingia. Rafael olhou para Helena, que o observava com uma mistura de curiosidade e receio. Ele se abaixou até ficar na altura dos olhos da menina. Oi, Helena. Eu sou Rafael. Sua mãe me contou muito sobre você. Helena olhou para Laura, confusa. Sua mãe nunca havia mencionado conhecer nenhum Rafael. Helena, o Rafael vai ajudar a levar mamãe para o hospital, explicou Laura rapidamente. E ele vai cuidar para que você fique segura também. Vamos, todos juntos, disse Rafael naturalmente. Helena não pode ficar sozinha. Nos próximos minutos, Rafael se moveu com eficiência impressionante. Ajudou Laura a vestir o casaco, pegou a bolsa do hospital que ela havia preparado, encontrou uma mochila com roupas e brinquedos para Helena. Quando Laura teve outra contração forte na escada do prédio, ele a apoiou sem hesitação, seu braço firme ao redor de sua cintura. O carro era uma Mercedes preta com motorista profissional. Rafael havia ligado para o hospital durante o trajeto e uma equipe médica já os esperava na entrada da maternidade. Tudo aconteceu com uma smoothness que só dinheiro e conexões podiam proporcionar. Como você organizou tudo isso tão rápido? Laura perguntou enquanto eram levados para o quarto de parto. Algumas vantagens de ter insônia crônica e uma equipe médica particular. Rafael respondeu com um meio sorriso. Dr. Henrique Santos é o melhor obstetra de São Paulo. Ele já está a caminho. Durante as horas que se seguiram, Rafael fez algo que surpreendeu Laura profundamente. Ele ficou, não apenas no hospital, mas verdadeiramente presente. Ele manteve Helena distraída na sala de espera, comprando lanches, jogando jogos no celular, explicando pacientemente o que estava acontecendo quando a menina ficava ansiosa pelos gritos de dor que ocasionalmente ecoavam do quarto de parto. Às 6h47 da manhã, Sofia Mendes Silva nasceu. 3,2 kg, perfeitamente saudável, apesar de estar 3 semanas adiantada. Quando a enfermeira colocou a bebê nos braços de Laura, ela chorou, de alívio, de exaustão, de uma alegria pura que fez todos os problemas dos últimos meses parecerem insignificantes. Rafael entrou no quarto algum tempo depois, Helena de mãos dadas com ele. A menina correu para ver a irmãzinha, maravilhada com os dedinhos minúsculos e os cabelos escuros iguais aos seus. Ela é linda, disse Helena solenemente. Parece com você, mãe. Rafael ficou a uma distância respeitosa, mas Laura podia ver algo em seus olhos que a tocou. Não era apenas satisfação por ter ajudado. Era algo mais profundo, mais pessoal. Obrigada, disse Laura simplesmente. Rafael assentiu. De nada. Ela é perfeita. Naquele momento, algo mudou irreversivelmente entre eles. Laura ainda não o perdoara pelas manipulações. Ainda não confiava completamente nele. Mas não podia negar que, quando precisou mais do que nunca, Rafael Montenegro havia estado ali. Não como o CEO poderoso ou o bilionário manipulador, mas como um homem que genuinamente se importava com seu bem-estar. E pela primeira vez, Laura começou a se perguntar se havia mais em Rafael Montenegro do que ela havia assumido. Talvez ele não fosse apenas o vilão de sua história. Talvez houvesse algo mais complicado e humano por trás de todas as suas ações. O primeiro mês com Sofia foi um turbilhão de noites sem dormir, amamentação constante e o tipo de exaustão que Laura não experimentava desde quando Helena era bebê. Mas desta vez, ela não estava completamente sozinha. Rafael havia se tornado uma presença constante, embora cuidadosa, em suas vidas. Inicialmente, Laura resistiu. Nos primeiros dias após o nascimento, ela insistiu que podia se virar sozinha, que não precisava de ajuda, que as flores, fraldas e equipamentos para bebê que apareciam misteriosamente na porta de seu apartamento eram desnecessários.
Mas a realidade de cuidar de um recém-nascido enquanto se recuperava do parto e tentava dar atenção a Helena, de 8 anos, logo a forçou a aceitar que precisava de apoio. Rafael nunca forçou sua presença. Ele simplesmente aparecia nos momentos certos, quando Helena precisava de carona para a escola, porque Laura estava amamentando, quando as fraldas acabavam e Laura estava ocupada demais para sair. Quando Sofia chorava inconsolavelmente às 3 da madrugada e Laura estava à beira de um colapso nervoso. Foi durante uma dessas madrugadas difíceis que Laura finalmente baixou a guarda. Sofia estava com cólica há 2 horas e nada que Laura fazia conseguia acalmá-la. Helena havia acordado com o choro e estava sentada na sala preocupada. Laura estava no limite, exausta, frustrada, sentindo-se uma mãe incompetente. Quando a campainha tocou às 3 da manhã, Laura abriu a porta sem nem perguntar quem era. Rafael estava ali, com 2 sacos de compras e uma expressão preocupada. Ouvi o choro do corredor, disse ele simplesmente. Posso ajudar? Desta vez, Laura não teve forças para protestar. Deixou Rafael entrar e observou surpresa, como ele imediatamente se direcionou para Sofia, pegando-a no colo com uma naturalidade que ela não esperava. Oi, princesa, murmurou Rafael, balançando Sofia suavemente. O que está acontecendo? Barriga doendo? Para espanto de Laura, Sofia começou a se acalmar quase imediatamente. Rafael caminhava pelo apartamento com movimentos ritmados, sussurrando baixinho para a bebê, uma mão apoiando sua cabeça com cuidado perfeito. Como você sabe fazer isso? Perguntou Laura, desabando no sofá com alívio. Cuidei dos filhos, da minha irmã quando eles eram pequenos, Rafael respondeu, continuando a balançar Sofia. Bebês gostam de movimento constante e voz calma, e às vezes só precisam de uma pessoa diferente segurando. Laura observou Rafael com Sofia por quase 1 hora. Ele cantarolava baixinho, uma música que ela não reconheceu, mas que tinha um ritmo hipnotizante. Seus movimentos eram confiantes, carinhosos, naturais. Não era a performance calculada de alguém tentando impressionar. Era genuíno. Por que você está fazendo isso? Perguntou Laura finalmente. Rafael parou de caminhar, olhando-a por cima da cabeça de Sofia, que agora dormia tranquilamente em seus braços. Porque vocês precisam, disse ele simplesmente, e porque eu quero ajudar. Mas por quê? Por que se importa tanto? Rafael hesitou por um longo momento. Quando falou, sua voz era mais baixa, mais vulnerável do que Laura jamais havia ouvido. Porque quando li sua carta, algo mudou em mim. Você escreveu sobre dignidade, sobre lutar por suas filhas, sobre não desistir mesmo quando tudo parecia perdido. E eu percebi que havia passado anos tomando decisões que afetavam pessoas como você, sem nunca pensar nas consequências reais. Ele colocou Sofia cuidadosamente no berço portátil e se virou para Laura. Você me fez lembrar do que eu costumava ser antes de me tornar o CEO que todos temem. Você me fez lembrar que existe algo mais importante que lucro e crescimento empresarial. Laura sentiu algo se mexer em seu peito. Uma mistura de compreensão e cuidado que ela não estava preparada para sentir por Rafael Montenegro. E agora? Perguntou ela. O que você quer de mim? Nada, Rafael respondeu imediatamente. Não quero nada de você, Laura. Só quero estar presente, se você permitir. Quero ser parte da vida de Sofia e Helena, se elas quiserem. Quero ser alguém em quem vocês podem confiar. Helena, que havia estado ouvindo da porta do quarto, entrou na sala naquele momento. Rafael, disse ela com a seriedade de uma criança de 8 anos, você vai ser o pai da Sofia? O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Rafael se ajoelhou para ficar na altura de Helena. Helena, Sofia já tem uma mãe maravilhosa que cuida muito bem dela. Eu não posso ser pai de ninguém sem que sua mãe queira isso também. Mas posso ser um amigo.
Posso ser alguém que sempre vai estar aqui quando vocês precisarem. Helena considerou isso por um momento. Como um tio. Como um tio, Rafael concordou sorrindo. Laura observou a interação com o coração apertado. Helena havia crescido sem figura paterna e ela sempre se perguntara se a menina sentia falta disso. Ver Helena interagir naturalmente com Rafael despertou sentimentos complicados que Laura não sabia como processar. Nas semanas que se seguiram, Rafael se tornou exatamente o que havia prometido, uma presença constante e confiável. Ele levava Helena para a escola quando Laura estava ocupada com Sofia. Trazia mantimentos quando as compras ficavam difíceis de fazer. Ficava com as meninas quando Laura tinha consultas médicas ou precisava resolver questões burocráticas. Mas mais importante, ele começou a conhecer realmente quem elas eram. Descobriu que Helena adorava matemática e sonhava ser engenheira como o avô que nunca conhecera. Aprendeu que Sofia era mais calma quando ouvia música clássica, mas gargalhava quando ele fazia caretas bobas. Percebeu que Laura era mais feliz quando falava sobre arquitetura sustentável, que ela fazia o melhor café que ele já havia provado e que ela tinha uma forma única de ver soluções, onde outros viam apenas problemas. E Laura, gradualmente, começou a ver Rafael não como o CEO poderoso ou o manipulador que a havia demitido, mas como um homem que estava genuinamente tentando ser melhor. Ela notou como ele sempre pedia permissão antes de ajudar, como respeitava seus limites, como nunca tentava comprar o afeto das meninas com presentes caros. Uma noite, quando Sofia estava com 2 meses, Laura encontrou Rafael na cozinha lavando a louça que ela havia deixado acumular. Ele usava uma camiseta simples e jeans, os cabelos bagunçados, e parecia completamente em casa, em seu apartamento pequeno e modesto. "Você não precisa fazer isso", disse ela. "Eu sei", Rafael respondeu, continuando a lavar os pratos. "Mas quero fazer." Laura se aproximou, pegando um pano para secar a louça. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos. Um ritmo doméstico e íntimo que se sentia surpreendentemente natural. "Rafael", disse ela finalmente, "obrigada por tudo." Ele parou de lavar e olhou para ela. "Obrigado você. Por quê?" "Por me deixar fazer parte disso, por me dar uma chance de ser mais do que apenas um empresário rico, por me mostrar o que realmente importa na vida." Naquele momento, com Sofia dormindo no quarto ao lado e Helena fazendo lição de casa na mesa da sala, Laura sentiu algo que não experimentava há anos. A sensação de família completa. Não porque Rafael estava lá, mas porque pela primeira vez em muito tempo ela não se sentia sozinha no mundo. O caminho para confiar nele ainda seria longo e complicado. Mas Laura finalmente estava disposta a considerar a possibilidade de que Rafael Montenegro não era apenas uma complicação em sua vida. Talvez ele fosse uma parte dela que não sabia que estava faltando. A festa junina da escola Helena estava em pleno vapor, quando Laura percebeu que sua vida havia mudado completamente sem que ela se desse conta. Era uma noite quente de junho, quase 8 meses depois do nascimento de Sofia, e o pátio da escola municipal, Professor João Amazonas, estava transformado em um pedaço do interior brasileiro no coração de São Paulo. Bandeirinhas coloridas tremulavam entre as árvores. Lanternas de papel criavam uma luz dourada sobre as barracas de comida. E o cheiro de quentão, paçoca e bolo de milho flutuava no ar morno da noite. Crianças corriam entre as mesas vestidas de caipiras, enquanto pais e mães se reuniam em pequenos grupos, conversando e rindo ao som de uma sanfona que tocava no palco improvisado. Laura estava sentada em um banco próximo à barraca de pescaria, Sofia dormindo tranquilamente em seu colo, observando Helena dançar quadrilha com os colegas de classe. A menina usava um vestido xadrez que Laura havia costurado especialmente para a festa.
uma habilidade que aprendera com a mãe anos atrás e que só ressurgia em ocasiões especiais como essa. Ela está linda, disse Rafael, se aproximando com 2 copos de quentão fumegante. Laura aceitou a bebida, inalando o aroma de canela e cravo que sempre a fazia lembrar da infância. Rafael se sentou ao seu lado e ela notou que ele havia se esforçado para se vestir adequadamente para a ocasião. Jeans simples, camisa xadrez, botas de couro gastas que pareciam genuinamente usadas, não compradas caras em alguma loja de grife. "Obrigada", disse ela, tomando um gole do quentão. "Você está diferente." "Diferente como?" Laura o estudou por um momento. Durante os últimos meses, ela havia observado Rafael se transformar gradualmente. O homem rígido e controlado que conhecera através de sua reputação empresarial havia dado lugar a alguém mais relaxado, mais genuíno. Ele ainda era claramente bem-sucedido e poderoso, mas essas características não mais o definiam completamente. "Você parece feliz", disse ela finalmente. Rafael sorriu, um sorriso que chegava aos olhos de uma forma que Laura raramente via antes. "Eu estou feliz." Eles observaram Helena terminar a dança e correr em direção a eles, as bochechas coradas de excitação. "Mãe! Rafael! Viram como dancei bem?" "Você foi perfeita, Helena", disse Rafael. E Laura notou como naturalmente ele havia se tornado parte da constelação familiar da menina. Não como substituto paterno. Helena ainda se lembrava de seu pai biológico com carinho, apesar de ele ter se afastado, mas como uma figura masculina confiável e carinhosa que sempre estava presente quando precisavam. "Posso levar a Sofia para mostrar para a professora?" perguntou Helena, estendendo os braços para a irmãzinha. Laura hesitou por um momento. Sofia tinha apenas 8 meses e ainda era muito pequena para circular em meio à multidão. Mas Rafael se ofereceu para acompanhar Helena e ela aceitou. Observando Rafael caminhar pelo pátio da escola com suas 2 filhas, porque Sofia havia se tornado filha dele também, mesmo que não biologicamente, Laura sentiu uma onda de emoção que a surpreendeu. Durante tantos anos, ela havia lutado sozinha, carregando todo o peso das responsabilidades maternais, das decisões financeiras, das preocupações do dia a dia. Agora, pela primeira vez, ela tinha um parceiro genuíno. "Laura!" A voz animada de Carmen Rodrigues a tirou de seus devaneios. A arquiteta espanhola se aproximou, acompanhada de algumas mulheres que Laura reconheceu como mães de alunos da escola. "Carmen, não sabia que você estaria aqui." "Minha sobrinha Esperança está na mesma turma da Helena", explicou Carmen. "E aproveitei para conhecer algumas das famílias que serão beneficiadas pelo projeto Cidade Tiradentes." Laura sorriu. O projeto havia sido concluído com sucesso extraordinário. As 500 casas estavam sendo construídas seguindo todas as especificações sustentáveis que ela havia proposto. E já havia uma lista de espera de outras prefeituras querendo replicar o modelo. "Como está indo o novo projeto?" perguntou Carmen. Nos últimos 3 meses, Laura havia aberto sua própria consultoria, Arquitetura Sustentável Mendes Silva. Com o dinheiro economizado do trabalho em Cidade Tiradentes e alguns clientes que Carmen havia indicado, ela conseguira alugar uma pequena sala comercial na Vila Madalena e estava construindo uma clientela sólida de construtoras interessadas em projetos ecológicos. "Muito bem. Na verdade, melhor do que eu esperava", respondeu Laura. "Parece que finalmente há demanda real para o que eu faço." "E o Rafael?" perguntou Carmen com um sorriso malicioso. "Como vocês estão?" Laura sentiu o rosto corar ligeiramente. "Nós estamos bem. Ele tem sido muito presente na vida das meninas." "E na sua?" Antes que Laura pudesse responder, Helena voltou correndo, Rafael logo atrás carregando Sofia, que estava acordada e olhando tudo ao redor com olhos curiosos. "Mãe, a professora disse que a Sofia é o bebê mais bonito da festa", anunciou Helena orgulhosamente.
Rafael devolveu Sofia para Laura e ela notou como os olhos dele se demoraram em seu rosto. Havia algo diferente em seu olhar nas últimas semanas, uma intensidade mais pessoal, mais íntima, que a fazia questionar se os sentimentos entre eles estavam evoluindo além de gratidão mútua e cuidado pelas crianças. A música mudou para uma quadrilha mais lenta, e casais começaram a se formar no centro do pátio. Helena imediatamente agarrou a mão de Rafael. "Você vai dançar comigo?" perguntou com aquela seriedade infantil que ainda a caracterizava. "Seria uma honra", respondeu Rafael, fazendo uma reverência exagerada que fez Helena gargalhar. Laura observou os dois dançarem. Helena concentrada nos passos, Rafael gentilmente a guiando e claramente se divertindo genuinamente. Outras pessoas ao redor começaram a notar também. O homem bem vestido, mas não ostensivo, que dançava com cuidado maternal, com uma menina de 8 anos, ambos rindo quando ela pisava em seus pés. "Eles formam uma família linda", comentou uma das mulheres que estava com Carmen. "Formam", concordou Carmen, olhando significativamente para Laura. Quando a música terminou, Rafael voltou para Laura, Helena pendurada em seu braço como se ele fosse um brinquedo gigante. "Sua vez", disse ele, estendendo a mão para Laura. "Eu não danço quadrilha há anos", protestou Laura, mas Helena imediatamente começou a insistir. "Vai, mãe, dança com o Rafael. Eu seguro a Sofia." Laura olhou ao redor. Dezenas de casais se preparavam para a próxima dança. A música era suave, romântica, e Rafael ainda mantinha a mão estendida com uma expressão que misturava convite e desafio. "Uma dança", disse Laura finalmente, entregando Sofia para Carmen. A mão de Rafael era firme e quente quando ela a aceitou. Ele a guiou para o centro do pátio. Uma mão na cintura dela, a outra segurando sua mão com cuidado respeitoso, mais íntimo. Laura pôde sentir o calor do corpo dele, o cheiro de seu perfume, misturado com o aroma de quentão e a brisa quente da noite. Eles se moveram juntos no ritmo da música, e Laura percebeu que Rafael era um dançarino surpreendentemente natural. Não havia a rigidez empresarial que ela esperaria, apenas uma presença masculina sólida e reconfortante que a fazia se sentir protegida e desejada ao mesmo tempo. "Laura", disse Rafael baixinho, próximo o suficiente para que apenas ela ouvisse. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você acha que seria possível para nós sermos mais que amigos? Mais que uma família improvisada?" O coração de Laura acelerou. Ela havia se perguntado a mesma coisa durante semanas, mas ouvir Rafael vocalizar mudava tudo. "Rafael, eu sei que nossa história começou de forma complicada", ele continuou, girando-a suavemente conforme a música pedia. "Eu sei que cometi erros graves no começo, mas estes últimos meses... Laura, eu me apaixonei. Não apenas por você, mas por esta vida que construímos juntos, por Helena, por Sofia, por acordar de manhã sabendo que vou ver vocês." Laura sentiu lágrimas inesperadas picar em seus olhos. "Você tem certeza? Não é apenas gratidão ou responsabilidade?" Rafael parou de dançar por um momento, segurando o rosto dela entre as mãos com ternura infinita. "Laura Mendes Silva, você é a mulher mais forte, inteligente e corajosa que conheci. Você transformou minha vida completamente. Me fez lembrar quem eu queria ser antes de me perder no sucesso e no poder. Claro que tenho certeza." Ao redor deles, outras pessoas continuavam dançando, mas Laura sentia como se estivessem em uma bolha privada. A música da festa, o riso das crianças, o burburinho das conversas, tudo se tornou fundo para este momento de definição entre eles. "E eu me apaixonei por você também", admitiu Laura finalmente. "Não pelo CEO bilionário, mas pelo homem que segura Sofia às 3 da manhã quando ela está com cólica. Pelo
Homem que ensinou Helena a jogar xadrez. Pelo homem que me trouxe café todos os dias quando eu estava exausta demais para sair de casa. Rafael sorriu. Aquele sorriso completo que transformava completamente seu rosto. Então, podemos tentar, oficialmente? Laura olhou ao redor do pátio da escola. Helena estava sentada com Carmen, segurando Sofia e apontando para eles com excitação. Dezenas de famílias celebravam ao seu redor. Pessoas trabalhadoras, honestas, construindo vidas simples, mas plenas, baseadas em amor, comunidade e compromisso mútuo. Era exatamente o tipo de vida que ela sempre quisera, e pela primeira vez estava ao alcance de suas mãos. Sim, disse ela, podemos tentar. Quando Rafael a beijou ali, em meio à festa junina de uma escola pública em São Paulo, com o cheiro de quentão no ar e o som de sanfona ao fundo, Laura soube que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Não apenas amor, mas pertencimento. Uma família construída não sobre obrigações ou conveniências, mas sobre escolha mútua e cuidado genuíno. Anos de luta haviam finalmente levado a este momento de celebração. E Laura Mendes Silva, mãe solteira, arquiteta sustentável, mulher de força inesgotável, finalmente estava em casa.